Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série que nós iniciamos sobre o propósito da igreja. Domingo passado a gente trouxe uma reflexão sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E o amar a Deus acima de todas as coisas, a gente falou que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, é amar a Deus. E hoje nós vamos estar abordando o tema amar ao próximo como a si mesmo. E para balizar a nossa reflexão dessa manhã, eu gostaria de utilizar o texto do Novo Testamento. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 39. Gosto sempre de lembrar aos irmãos, tragam, pessoal, Bíblia física. Sempre tentem trazer Bíblia física. Pastor, eu não tenho Bíblia. Quem não tiver Bíblia pode procurar o Corpo de Obreiros aqui, que você vai ganhar a Bíblia bonita, tá bom? Para que você possa trazer para a casa do Senhor. Então, nunca se esqueça de trazer Bíblia física, mas também você vai poder acompanhar aqui no telão. Então, a gente vai falar hoje sobre amar ao próximo como a si mesmo, utilizando como base Mateus capítulo 22, versículo de número 39. Diz assim o texto da palavra de Deus. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, te damos graças porque mais um domingo estamos nos reunindo como igreja para celebrarmos, adorarmos e buscarmos a tua face. Temos visto a tua presença, a tua unção e a tua graça sobre nossas vidas. Celebramos ao Senhor nesta manhã com alegria. Te pedimos perdão de todos os nossos pecados, falhas, transgressões e as nossas iniquidades. Fala conosco agora por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos ao Senhor com alegria, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é continuação de uma indagação que nós falamos um pouco no domingo passado, que os fariseus, querendo provar Jesus Cristo, disse: Senhor, qual que é o meu próximo? Qual que é o grande mandamento do Deus divino e eterno para as nossas vidas? E Jesus então resume toda a lei e os profetas em dois mandamentos. O primeiro que ele fala para aquele fariseu, e não só os fariseus, mas os escribas e doutores da lei, era: amai a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Qual que é o segundo mandamento? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Então o Senhor, ele vem mostrando que nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e todos os profetas. Só que essa parte do próximo, principalmente para os judeus no primeiro século, era algo que eles tinham dentro de si, que falava: mas quem que é o meu próximo? Quem que é esse que o Senhor fala que eu tenho que amar? Quem que é esse? E isso gerava muitas discussões e também um incômodo no coração de muitos judeus da época, porque falavam que tem que amar ao próximo, mas quem que é este próximo? E nós vemos que quando Deus, que é Jesus Cristo encarnado, fala: olha, vocês devem amar a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, ele usa o texto de Deuteronômio para balizar a sua fala e dar base para a tua fala. E quando Jesus Cristo fala: olha, ame o próximo como a si mesmo, ele também usa um mandamento do Senhor para balizar a sua fala. Ou seja, tudo o que Jesus falava era através do Antigo Testamento que se cumpria nele. Ou seja, o Senhor, as palavras de Jesus, ele pegava os escritos, os ensinamentos do Antigo Testamento e falava: olha,
tudo isso que vocês viram no Antigo Testamento se cumpre em mim. Por isso que um dia o Senhor estava ensinando na sinagoga, ele abre o livro, ali o pergaminho, na verdade, do profeta Isaías e fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E todos os judeus vêm. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para declarar a prisão de todos aqueles que estão cativos e presos. Ele me ungiu para declarar o ano aceitável do Senhor. Ele lê o texto de Isaías falando sobre o Messias. E quando ele acaba de ler o texto, ele fala, sabe essa profecia que vocês ouviram, que Isaías, o profeta, falou? Sim, a gente sabe. Hoje aconteceu essa profecia. Porque em mim se resume toda a profecia do Antigo Testamento. Por isso que no Antigo Testamento tinha os profetas messiânicos que falavam sobre a vinda do Messias. Pode perceber? Eles chegavam e falavam, olha, vai vir um Salvador, olha, um filho se nos deu, um menino se nasceu, o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, Bondoso, e assim por diante, das características desse Deus. Então toda a lei e os profetas se cumpre em Cristo Jesus, e ele dá 2 mandamentos, ame a Deus e quem? Ao seu próximo como a si mesmo. E ele usa o texto de Levítico para balizar isso. Olha o que diz Levítico, capítulo 19, versículo de número 18. Levítico 19, verso 18. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é vingativo, meu irmão? Você é vingativo? Você não guarda rancor não, né? Fala assim, você guarda rancor no seu coração? Um rancinho? Uma raiz de amargura contra alguém que te feriu? Glória a Deus. Olha o que o Senhor fala. Não se vingue, porque o nosso sentimento é de vingança. Quando algo acontece contra a gente. O nosso sentimento é de insatisfação, é de injustiça. Mas o Senhor fala, e Jesus repete no Novo Testamento, fala, olha, não se vingue contra ninguém. Não deixe o rancor, a raiz de amargura tomar conta do seu coração, porque alguém fez algo contra você. Não! O que você deve fazer? Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E a gente só consegue amar se a gente perdoa. A gente só consegue experimentar o amor de Deus e amar ao próximo verdadeiramente se a gente consegue liberar perdão para todas as pessoas que nos ofenderam, nos maltrataram ou até mesmo nos humilharam. O que Jesus vem querer mostrar aqui? Que não existe uma espiritualidade autêntica sem implicações éticas. Não existe. Ou seja, se eu falo que eu sou espiritual, que eu guardo os mandamentos de Deus, essa minha espiritualidade vai influenciar a minha ética. O que é a minha ética? O meu comportamento. Ou seja, por que eu tenho certos comportamentos? Porque a minha ética é saudável, porque a minha ética cristã é visível. Por que às vezes nós estamos vivendo no mundo, aqui fora, tanto no nosso trabalho, ou às vezes num contexto familiar, e a gente vê alguma coisa acontecendo, o que a gente fala? Nossa, que comportamento antiético! Nossa, que falta de ética dessa pessoa que fez isso nessa determinada situação. Por quê? Quando nós abordamos o tema ética, significa que a tábua de valores dentro daquela pessoa, os conceitos morais e éticos estão deturpados. Então, a nossa ética define o nosso comportamento e define as nossas ações. E Jesus vem falando isso nesses mandamentos, ou seja, a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus não está descentralizado ou desconectado do meu comportamento. Tá dando para entender? Se eu falo que tenho um relacionamento com Deus, eu amo ao Senhor, não tem como esse amor que me acometeu
não ser expresso nas minhas atitudes e no meu comportamento. Se não estiver expresso nas minhas atitudes e comportamento, mostra que eu estou desconecto, a gente vai ver isso, com o nosso relacionamento com Deus. Nossa, pastor, mas isso às vezes é muito sério, completamente, nós vamos ver na Bíblia sobre isso. Ele fala o seguinte, não tem essa espiritualidade autêntica sem implicações éticas, pois o quê? A nossa espiritualidade vai definir, querendo ou não, o nosso comportamento. Ou seja, agora vamos um pouco mais para frente. Se eu tenho certos comportamentos, mostra a minha espiritualidade. O meu comportamento, o meu modo de ser, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, as minhas ações revelam a minha espiritualidade. Não tem como desconectar. Então o que sai da minha boca revela a minha espiritualidade. As minhas ações revelam a minha espiritualidade. O meu caminhar revela a minha espiritualidade. Aquilo que eu faço, penso, revela a minha espiritualidade. Não tem como desconectar. Aí o Senhor, ele fala o seguinte, não existe amor a Deus que não se traduza em amor para o outro. Se eu falo que amo a Deus, eu consequentemente amo o outro. Não existe a possibilidade de eu amar a Deus e odiar o irmãozinho. Não existe a possibilidade de eu falar que tenho relacionamento com Deus, mas não tenho relacionamento com o meu irmão. Assim, pessoal, o amor ao próximo, ele se torna um critério visível de uma fé verdadeira. Como que eu sei que essa pessoa ama as pessoas? Porque eu vejo as atitudes e ações de amor. Se eu não ver isso, possivelmente ela não amará a Deus. Pode falar que ama. Olha a diferença. Eu posso falar que amo a Deus. Eu posso até acreditar racionalmente que eu amo a Deus e olha só, que sirvo a Deus. Mas nas minhas atitudes não mostram isso. Então às vezes eu estou me auto-enganando. Então nós devemos amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo não é escolher quem a gente ama. Não é escolher quem a gente gosta. Amar o nosso próximo é um mandamento. Nós devemos amar a Deus e amar o nosso também inimigo. E Jesus vem falando o seguinte, se vocês falam que amam a mim e amam as pessoas que estão do seu lado, os seus familiares, que galardão vocês vão ter? Que espiritualidade é essa que vocês vão ter? Até aqueles que não expressam fé e nem a crença em mim, fazem isso. Eles olham seus familiares, eles amam seus familiares. Eles amam os seus amigos. Isso é fácil. Mas vocês têm que ser diferente. A justiça de vocês é diferente. Ou seja, porque eles amam aqueles que querem o bem deles. E eles se afastam e odeiam daqueles que querem o mal. Mas vocês serão diferentes. Vocês vão orar pelos seus inimigos. E vocês vão abençoar aqueles que estão perseguindo vocês. Aqueles que falam mal de vocês, você vai abençoar. Mas eu não quero abençoar, eu quero amaldiçoar. Eu quero me vingar, você vai abençoar. Porque o cristão que ama a Deus é diferente. O cristão que ama a Deus tem que abençoar a vida do ímpio. Tem que abençoar a vida do seu inimigo, do seu algoz, daquele que sempre se levanta contra você. É dever do cristão verdadeiro e autêntico abençoar e nunca amaldiçoar, porque Jesus disse isso. O seu inimigo é aquele que quer te vencer. O seu inimigo é aquele que quer ver a sua derrota, que quer te derrotar na batalha. E o que o Senhor fala? Ame ele e ore por ele. Fale para a pessoa que está do seu lado. Ame o seu inimigo. Agora fala assim, não só ame, ore por ele. Está orando pelo seu inimigo? Estou orando para que Deus entre com justiça na cabeça dele. Uma justiça divina, né? Estou orando por justiça divina, vingança santa. Mas o que o Senhor fala em Levítico? Não se vinguem.
Não alimentem esse sentimento de vingança. Vocês só estão com esse sentimento de vingança porque o rancor e a raiz de amargura está dentro de vocês. Não! Ame o seu próximo como a você mesmo, Renato. Não queira um mal para o outro. Você quer mal para você? Não. Você quer coisas boas para você? Quero. Então, o mesmo que você deseja para você, deseje para o outro. Você quer ser compreendido? Quero. Você quer ser amado? Quero. Quer ser respeitado? Quero. Quer ser perdoado? Quero. Simples. O que você quer para você, reproduza na vida do outro, Renato. Isso vai mostrar um cristão verdadeiro. Mas o que eu acho mais interessante quando Jesus Cristo fala isso, olha só, nunca vai ser prerrogativa daquele que está recebendo amor. Ou seja, eu não amo porque o outro me ama. Não precisa ser recíproco. Porque a gente fala, vou respeitar porque o outro me respeita. Eu vou amar porque o outro me ama. Não! O Senhor fala, independente se ele te amar ou não, for seu inimigo ou seu amigo, a sua função como cristão é amar. Se é amigo, eu amo. Se é inimigo, eu amo também. Se é o meu próximo, eu amo também. Ou seja, o meu amor por você não é por causa das suas ações, porque você me respeita ou porque você se corresponde às minhas expectativas. Eu amo você gratuitamente, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu não te amo porque você produz coisas boas para mim. Eu não te amo porque você sempre apoia as minhas ideias, não. Mesmo sem apoiar minhas ideias, mesmo querer às vezes o meu mal, eu te amo porque eu sei o quanto eu fui amado e eu tenho que replicar esse amor para você. Então a gente aprende duas coisinhas que eu gostaria de refletir essa manhã. Em primeiro lugar, o amor ao próximo é consequência direta do amor de Deus. O amor ao próximo é a consequência direta do amor de Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo de número 20. Olha que fantástico o que Deus inspira João para escrever. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pode manter aqui. O amor ao próximo é consequência do amor de Deus derramado por nós. Não adianta eu falar que amo a Deus e odeio a Suliane. Não adianta. Amo a Deus e odeio o Felipe e o Isaías. Não. Se você falar isso, Renato, sabe o que você é? Um baita de um mentiroso. Porque olha só, se você não consegue amar os irmãos que você consegue ver e tem a noção da realidade a qual estão diante de você, você não consegue nem amar esse, como que você vai me amar se você não me vê? Que eu sou espírito e vida. Como que você vai me amar? Deus é espírito, por isso que fala, Deus é espírito, então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele encarnou durante 33 anos só. O verbo, a palavra, se fez carne, João, e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Que privilégio quem nasceu no primeiro século. Não vou falar que a gente não é também privilegiado. Imagine você poder andar com o Criador dos céus e da terra, do universo, das atmosferas, de toda a galáxia. Você poder andar com ele durante 30 anos, irmãos. Ver ele, o Criador. Imagina, ele está aqui em São Paulo, imagina que ele está aqui na For You, o Criador. A galera da Alemanha fala, meu, Jesus está lá no Brasil, na cidade de São Paulo, na rua Alameda Rainha Santa. Jesus está aqui porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas quando ele encarna, ele não tem mais a sua onipresença naquele momento. Por quê? Ele não conseguiria estar em todos os lugares, encarnado em todos os lugares. Não conseguia estar aqui e lá na Alemanha. Então imagine o privilégio de ter Jesus do seu lado, o Criador dos céus e da terra. Então olha o que ele fala, se você disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um mentiroso,
Porque o seu irmão que você está olhando não consegue amar, eu também você não vai conseguir amar. E essa palavra odiar, no contexto do original, é indiferença. É indiferença. Odiar o seu irmão é tratar com indiferença. E olha só, odiar o seu irmão. O que é indiferença? Se o Marcelo tá bem, tô nem aí para ele. Se o Marcelo tá mal, não tô nem aí para ele também. Se ele também não tá, não tô nem aí. Essa indiferença que nós temos como cristãos é um pecado diante de Deus. Vou contextualizar. Se você, Renato, fala que ama a Deus, mas trata o Marcel com indiferença, você é um mentiroso. E a mentira diante de Deus é um pecado, sim ou não? É um pecado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você trata alguém com indiferença? Você trata alguém com indiferença? Ah, não ligo, não quero nem saber, sendo irmão. Ah, não quero nem, tô nem aí para ele. Ah, mas ele fez muita coisa errada. Ah, mas já falei mais de 1000 vezes. Quantos pais e mães já falaram isso? Já falei mais de 1000 vezes, meu Deus do céu. Só se eu abrir a cabeça e colocar dentro da cabeça. Já falou um monte de vezes. Aí o que você faz? A gente tem hora que não aguenta mais. Qual que é a nossa tentação? Tratar com indiferença. Quer saber de uma coisa? Meu, faça o que você quiser. Que você sofra o dano. Por daí que vem a palavra dane-se. A palavra dane-se vem do verbo danar. Ou seja, sofrer o dano. Por isso que algumas pessoas no nervosismo falam, que você então se dane, que significa que você sofra o dano das suas escolhas e atitudes e comportamento que você está tendo sem querer dar ouvido pra gente. Você sofre o dano. Só que o Senhor fala, peraí, não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Se você fala que me ama, mas trata alguém, Renato, com indiferença, você está sendo um baita de um mentiroso. Porque a pessoa que você trata com indiferença, você está vendo ela. E eu que você não vê, você fala que me ama? Não. Você é um mentiroso. Ou seja, não há uma separação entre o amor a Deus e amor ao nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo, independente das suas produções. E a gente vem aprendendo que o significa o quê? Que quem ama a Deus aprende a amar pessoas. Quem ama a Deus aprende a amar pessoas. Pergunte para o seu irmão aí, cheio de Espírito Santo. Você ama pessoas, irmão? Ou você é daquela que gosta de ficar isolado? Ou isolada, né? Ah, não, estou enjoado de pessoas. Você acredita que tem gente que enjoa de pessoas? Tem gente que enjoa. Não quero falar com ninguém, mas eu estou enjoado de tanta gente, estou enjoado. Imagine se o médico enjoar do bisturi para fazer cirurgia. Ah, não, enjoei de bisturi, enjoei de cirurgia. É o ofício dele. Imagine o mecânico enjoar do macaco para erguer o carro. Ah, não, enjoei do macaco. Eu não quero mais um macaco. Mas é a sua profissão. Imagine um pastor que fala, enjoei das pessoas. Enjoei das pessoas, é o seu ofício. É a sua função. Então não tem como. Então a gente começa a ver, quem ama a Deus aprende a amar as pessoas. Olha só, é um aprendizado. É um processo pedagógico de aprendizado a amar o meu próximo. E como que a gente vê isso? Um exemplo bíblico, Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um publicano, chefe dos coletores de impostos. Para você saber, Zaqueu ele era judeu. O que o pessoal fazia? O pessoal do Império Romano precisava fazer a coleta dos impostos para o povo judeu, principalmente no primeiro século e depois também no início do segundo. Precisava fazer a coleta para o povo, ou seja, a coleta de impostos. Só que o Império Romano, ele não pegava pessoas do seu próprio interesse. O que ele fazia? Ele pegava alguns judeus e colocavam eles para fazer a coletoria dos impostos. Exemplo disso, Mateus, que era um dos apóstolos, foi cobrador de impostos. Zaqueu era o chefe. Então imagina, eu tenho uma série de coletor de impostos e eu sou o chefe. Só que detalhe, quem era coletor de impostos já tinha uma má fama do povo. Por quê? O povo odiava Roma
porque colocava muitos impostos, e além que eles não gostavam de Roma, a Roma pegava um dos seus compatriotas, no caso um judeu, para poder coletar. Então imagina a fama de quem coletava imposto. Olhavam para ele e falavam, nossa, que traidor! Você não era nosso irmão? Agora você está trabalhando para eles? Está sendo partidário? Você está aqui vendo aqui? Então as pessoas odiavam quem era o cobrador de impostos, que eram judeus. Zaqueu, sabe quem que era? O chefe de todos esses camaradas. Era o chefe. Só que Zaqueu já tinha a concepção que ele roubava mesmo. Eu cobro mais imposto, eu defraudo as pessoas, eu prejudico as pessoas, porque eu tenho poder e autoridade governamental e política na minha mão. Só que aí Zaqueu ouviu falar de quem? De Jesus. Jesus estava passando, Zaqueu, preciso falar com Jesus. Ele vai até uma figueira brava, sobe em cima dessa figueira, fica passando, ele era de pequena estatura, e a Bíblia diz nos evangelhos, principalmente de Lucas, que nós já vamos ler, ele era uma pessoa rica. Rica. Tinha dinheiro, tinha posses, tinha status social. A sandália dele poderia ser diferente, a roupa dele de linho fino. Não era como os outros judeus que tinham que às vezes trabalhar com o comércio local, com a prensa de azeites, prensa também de vinho e outras coisas. Ele era rico porque ele coletava os impostos, era pago pelo Império Romano. Zaqueu vê Jesus, ouve a fama, o Senhor passa, vê ele em cima de uma árvore e fala, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu vou dormir na sua casa hoje. E o pousar é a pessoa fica alegre. Porque quando eu falo que eu vou pousar na sua casa, o que você costuma fazer? Se eu falo assim, olha, hoje à noite eu vou dormir lá na sua casa. O que você vai fazer? Opa, que legal, vamos preparar uma janta, né? Vou preparar uma janta, pedir uma pizza. Você quer receber a pessoa com o bom e o melhor daquilo que você tem à disposição para oferecer. Zaqueu vai lá e prepara um grande banquete. Jesus entra, senta na mesa, fica quietinho, não abre a boca para nada. Todo mundo que está em volta, que sabe da fama de Jesus e vem entrando na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, um pecador. Publicano é pecador. O pessoal fala, se Jesus soubesse quem é esse camarada, que ele está na casa, Jesus não sentaria com ele. Jesus fica o quê? Quietinho. Zaqueu então faz o seguinte, ele se levanta e diz o seguinte para o Senhor. Lucas, capítulo 19, versículo 8 e o versículo 9. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Olha que interessante. Mas o que isso tem a ver, pastor, com amor ao próximo? Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, a visão que ele tinha do outro muda. Eu sei que eu prejudiquei, preciso me reconciliar. Eu sei que eu prejudiquei o outro. Eu sei que eu roubei. Eu sei que eu usurpei dos pobres. Então, eu vou tirar metade do que eu tenho e vou integrar para os pobres. E aquela pessoa que eu extorqui, que eu tenho consciência que eu fui ruim, eu vou dar 4 vezes mais. A visão de Zaqueu para o próximo muda. Zaqueu, na sua conversão, ele manifesta imediatamente justiça e generosidade. Eu me converti ao Senhor, eu tive um encontro com Cristo. Isso se manifesta o quê? Em justiça e em generosidade. Eu vou ajudar o meu próximo, eu vou ajudar aqueles que eu fiz mal e tenho consciência disso. Ou seja, a visão de Zaqueu para o outro muda. Ele então começa a amar. Ele então começa a respeitar. Ele então começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Por quê? Porque o encontro que nós temos com Jesus redefine a nossa relação com o outro. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus,
Eu amo o outro gratuitamente. Zaqueu então teve esse encontro com Jesus e amou o outro gratuitamente. Ele é pobre, não fez nada por mim, vou restituir, vou entregar para ele uma parte das minhas riquezas. Esse daqui eu sei que eu fiz coisas erradas contra ele, eu vou restituir aquilo que eu defraudei ele. Eu sei que eu deveria cobrar X, eu cobrei muito a mais. Eu sei que eu fui ganancioso e prejudiquei a outra pessoa. E eu, como servo de Deus, não posso prejudicar o outro. Por quê? Porque eu tenho ética, princípios dentro do meu coração. Então, se eu prejudiquei, eu vou restituir. A relação de quem tem um encontro com Cristo muda em relação ao outro. A gente vê agora com olhos de amor. A gente não vê mais com olhos de condenação. A gente vê com olhos de generosidade, de justiça. Vem cá que eu vou te ajudar, porque o Senhor me concedeu condições para te ajudar. Só que detalhe, a gente também aprende o seguinte, que a ausência de amor denuncia uma fé vazia. A ausência de amor denuncia uma fé vazia, mesmo que eu fale que sou de Deus. Lembra de Caim e Abel? Ambos foram ofertar diante do Senhor. Chegando o tempo da oferta. Abel pega a sua oferta, traz diante de Deus e entrega. Caim pega a sua oferta, traz diante de Deus e entrega. Ambos conheciam ao Senhor. Ambos acreditavam no mesmo Deus. Mas a ausência de amor vai denunciar a minha fé vazia. Embora esteja adorando e servindo a Deus. Eu posso adorar e servir a Deus e ter uma fé vazia. Eu posso estar dentro da igreja, na presença de Deus, e ainda assim ter uma fé vazia que ele não se agrada. Por quê? Quando ambos acabaram de entregar a oferta, Deus fala para Abel, gostei da sua oferta, a sua oferta foi uma bênção. Mas para Caim, simplesmente não gostei da sua oferta. Mas espera aí, eu estou, olha que interessante, ofertando para Deus. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. Mas isso que você está fazendo para mim, eu não quero. E ele, quando ele é rejeitado por Deus, ele entristece o seu coração. O seu semblante muda. Quem está triste não anda assim, né? Ó, dando risada. O semblante dele muda. Aí o Senhor fala, ô Caim, por que o teu semblante caiu, rapaz? Se você procederes bem, tudo te irá bem e a tua oferta será aceita. Mas se você procederes mal, toma muito cuidado, porque naquela porta ali, sabe quem está te esperando? O pecado. Ele jaz à porta, ele espera a porta, só para te abraçar. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominar os sentimentos do seu coração. Cabe a você dominar as suas ações. Cabe a você dominar o que se passa na sua mente. Só que Caim não dominou. Caim então faz o quê? Com ódio, a ausência do amor a Deus. Porque, olha só, eu só consigo amar o outro se eu amo a Deus. Quando eu não amo a Deus, eu não consigo amar o outro. Eu tenho um sentimento de vingança, competição, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ou seja, a falta de amor do Senhor no coração de Caim fez ele ir contra o seu irmão e matar Abel. Matou o próprio irmão, pessoal. Por quê? A ausência do amor a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Quando ele mata, o Senhor vai bater um papo com ele. E quando vai bater um papo com Caim, olha só a característica de quem não tem mais amor. Olha só a característica de quem perdeu a capacidade de amar. Gênesis capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Preste atenção. Quem estava falando era o Senhor. Quem estava falando era o Senhor. Olha a resposta daquele que não tem mais a capacidade de amar o próximo e, consequentemente, não ama mais a Deus. Olha a resposta. Então, o Senhor perguntou para Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? Sou alguma babá por acaso?
O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue de seu irmão clama da terra a mim. Olha uma pessoa que não tem amor pelo próximo. O que acontece? Não conseguiu nem responder bem o próprio Deus. Ô Caim, cadê o teu irmão? Sou babá dele por acaso? Sou responsável por ele por acaso? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você responde mal às pessoas assim, irmãozinho? Sou babá dele? Sou guardião, por acaso, dele? Os filhos não respondem assim pro pai não, né? Cadê seu irmão? Ah, sei lá. Não sou pai dele? Não sou mãe dele? Os filhos não respondem não, né? Quando existe a ausência do amor de Deus, eu paro de amar o meu próximo. A ausência do amor a Deus, consequentemente amor ao próximo, faz eu me vingar, faz eu fazer justiça com as próprias mãos e ter uma consequência. Qual que foi a consequência de Caim? Filho, só porque você fez isso, você vai andar agora errante sobre a terra. Deus deu uma marca para ele e manchou ele o resto de sua vida inteira. Você matou seu próprio irmão, cara. O que tu fez? Ah, mas agora o Senhor vai me matar. As pessoas, quando souberem disso, vão me matar. Não. Eu vou colocar uma marca em você que as pessoas vão ver e não vão te matar. Mas você vai andar errante. Nenhum lugar mais agora as pessoas vão te respeitar por causa dessas atitudes que você teve de matar o próprio irmão. Pessoas do seu próprio sangue. A ausência do amor de Deus, pessoal, na vida de Caim, fez com que ele perdesse a capacidade de amar o próprio irmão. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase muito interessante que diz assim: o cristão não vive isolado, ele vive responsável pelo outro diante de Deus. O cristão não vive isolado. Eu sou responsável por vocês diante de Deus. Agora, fale para a pessoa que está do seu lado também assim, ó. Eu sou responsável por você diante de Deus. Como assim responsável? Você é responsável por orar por ela. Agora fala para ela, tá orando por mim, irmãozinho? Pode falar, tá orando por mim? Tá orando por mim? Nós somos responsáveis. Isso, entendeu? Cada um de nós somos responsáveis um pelo outro diante do Senhor. Eu sou responsável por vocês, irmãos. Vai chegar no último dia, Jesus vai me perguntar, Renato, cadê aqueles lá que eu coloquei sobre a sua mordomia? Você cuidou bem deles? Você ensinou bem eles? Você passou as diretrizes da minha palavra para eles? Eu quero ver se você cuidou, porque sobre você eu vou vir com um juízo muito mais pesado. Tiago trabalha isso. Tiago fala assim, olha, ai de vocês. Mas não é ameaça não, Tiago falando, não é ameaça não. Mas que vocês nem todos sejam mestres. Sejam aqueles que ensinam as pessoas. Porque sobre vocês vai vir um juízo muito maior. Porque eu confiei para vocês a capacidade de ensinar as outras pessoas. Então toma cuidado, se você ensina errado, eu vou vir sobre você com um juízo muito maior daqueles que você está ensinando. E ele fala em Tiago capítulo 3, não queiram ser vocês muitos mestres, então toma cuidado. Não desencorajando. Seja o seguinte, quando você for exercer o seu ofício santo, tome muito cuidado e leve com extrema responsabilidade. Porque eu vou pedir contas, prestação de contas de você sobre tudo aquilo que você tem ensinado. Então a gente vê que nós somos responsáveis um pelo outro em oração. E quando a gente fala de ser responsável de amar o irmão, sabe como que eu amo o irmão? Orando por ele. Perguntando se está bem. Essa palavra tem me incomodado muito durante essa semana. Porque a gente vive num contexto que aparentemente é errado a gente perguntar para o outro, parece que a gente quer ser muito invasivo. Mas não, irmãos, a gente está no contexto da igreja, nós temos que perguntar, você está bem? Você não está bem? Estou sentindo sua falta, estou sentindo que você está meio triste. E isso não é invasão de privacidade. Não. Isso daqui é porque a gente quer cuidar. Isso daqui é porque a gente ama. A gente quer interceder por você. O mundo vai nos ensinar para a gente ser fechado e não estou bem. Não que a gente não possa dizer que a gente não está bem para algumas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas é normal. Então,
Não fique chateado ou chateada se o irmão falar, você está triste, estou sentindo você meio triste, estou orando por você. Não fique chateado, não. Ah, aquele irmão ali é muito incisivo, quer saber da minha vida. Às vezes não fica triste. Às vezes fala assim, não, estou bem, ora por mim, meu irmão. Mas não fique chateado. É porque nós, como comunidade de fé, temos que amar uns aos outros. E o amor, ele é prático. Às vezes você ama uma pessoa só ouvindo ela. Só sendo um bom ouvinte. Às vezes você ama uma pessoa só orando pela vida dela. Só isso. Você está amando. Às vezes você ama uma pessoa e demonstra só na hora que você dê um abraço nela. Quantos aqui já tiveram testemunhos que entrou na igreja e deram um abraço? Eu tive um testemunho quando no início da minha fé, eu estava no corpo de diáconos, ficava na porta recebendo os irmãos, e as pessoas chegavam do trabalho, e uma irmã chegou, eu falei, abençoada, Jesus te ama, até a maravilhosa na sua vida, seja bem-vinda, bom culto, e eu dei um abraço nela. Acabou, ela entrou, acabou. Aí no outro domingo, não sei se foi no outro culto, ela foi lá e deu um testemunho e falou, aquele dia eu estava tão cansada, abatida, estava pensando em tirar minha vida porque eu estava com uma situação tão difícil, mas quando eu cheguei aqui, o irmão Renato me deu um abraço, eu senti Deus me abraçando. Ele foi Jesus na minha vida naquele momento. Seja Jesus na vida das pessoas. Seja a mão de Deus. Seja os ouvidos do Senhor para aquelas pessoas. Segundo lugar, para a gente encerrar, que a gente aprende, o amor ao próximo é um mandamento prático, não apenas sentimental. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha só. Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Não adianta a gente falar que ama. Eu sempre falo isso aqui, vocês já estão até habituados. O evangelho é a vida praticada, o evangelho não é discurso. E o Senhor fala, não amem de boca. Te amo, hein? Tamo junto. Eu quero ver o andar junto mesmo. Tá entendendo? Isso é profundo, irmão. Não ame só de boca para fora, mas com atitudes práticas. Porque quando eu falo que eu tô junto, sabe o que vai envolver? Renúncia. Sim ou não? Renúncia. Tô junto com você, Cadine. Eu vou ter que renunciar muitas vezes para estar junto com ela. Vou ter que renunciar às minhas vontades, vou ter que renunciar aos meus prazeres para estar junto com ela. Tô junto com você, viu, Felipão? Vou ter que renunciar ao meu tempo para estar junto com o Felipe. Vou ter que renunciar ao meu tempo, vou ter que renunciar à minha agenda para estar junto com ele. Não adianta, tamo junto, mas não posso te atender nunca. Tamo junto, mas não tenho tempo para você. Não amemos apenas com boca, mas com palavra. Esse é o propósito da igreja. Que a gente não seja, for you church, não seja uma igreja apenas discursiva, um discurso muito bonito, mas a gente não tem a vida praticada. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque a gente aqui pratica o amor de Deus. Eu vejo vocês se abraçando, todo mundo se conversa, todo mundo bate papo, toma café junto. Isso é uma igreja saudável, meus irmãos. Não significa uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável, que se relaciona, que sempre quer estar junto. O amor bíblico não se limita apenas a um sentimento, mas ele exige atitudes concretas. Se eu falo que amo, eu tenho que demonstrar o amor. O amor em palavras, o amor em atitudes, em ações. Tudo é amor. Obviamente, a gente já viu aqui, principalmente quando a gente trata com casais, tem as linguagens do amor. Lembram das linguagens do amor? A linguagem do amor é receber presentes, né? Quem aqui a linguagem do amor é receber presente? Fala, glória a Deus. A linguagem do amor é a pessoa, o cônjuge, o marido ou a esposa está muito nervoso. Aí, se a linguagem do amor dela ou dele for receber presente, você chega com um bombom. Entregou o bombom, já era. Já sentiu a pessoa mais amada e não precisa nem ouvir eu te amo. Chegou lá, chegou com colar, chegou com um presentinho, chegou com um sapato. Ai, eu sei que ele me ama, eu sei que ela me ama. Por quê? A linguagem do amor daquela pessoa é receber presentes.
O outro, a linguagem de amor, já falei isso aqui, a linguagem de amor é atos de serviço. Qual que é a linguagem do amor? Chegou, a esposa chegou em casa, viu o marido varrendo a casa. Ai, como ele me ama. Atitude de amor. Não precisou nem falar que ama. Chegou lá, viu o marido lavando uma louça. Ai, que alegria, ele me ama mesmo. Porque a linguagem do amor dela, dependendo, pode ser... Fala Deus comigo, né? Fala Jesus. Com a gente é lavar uma louça, arrumar alguma coisa. Outros, a linguagem de amor é palavras de afirmação. Você pode lavar a louça, não adianta nada. Você pode varrer, não adianta nada. Pode dar presente, não adianta nada. Mas a palavra de afirmação é: nossa, como você está linda hoje. Nossa, como você está elegante hoje. Oh, tô mesmo? Ah, obrigado. Palavra de afirmação. Você não precisa nem lavar a louça, não precisa fazer nada. Deu palavras de afirmação, tem pessoas que a linguagem de amor é essa. Não, você vai conseguir. Você é uma bênção, você tem um potencial. Acabou. Não precisa dar presente, não precisa dar nada. Só as palavras de afirmação a pessoa já falou. Ela me ama mesmo, que me apoia em tudo. Ele me ama mesmo, que me apoia em tudo. Outros vão ter a linguagem de amor como o tempo de qualidade. Você não precisa falar nada. Só que eu só quero que você sente comigo e me dê ouvidos. Aí fica 1 hora e meia ouvindo. Não abriu a boca, não falou eu te amo, não varreu a casa, não deu presente, só sentou na frente e olhou nos olhos. A pessoa, nossa, me senti muito amada. Não fez nada, só ouviu, mas não é que não fez nada. Tempo de qualidade. Eu não dividi o tempo com ninguém. Eu não dividi o tempo, não pode falar, estou no celular. Não pode falar, estou na minha série assistindo. Não pode falar, estou só resolvendo um negocinho aqui, mas pode falar que eu estou te ouvindo. Não, não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade eu tiro e falo, você é importante para mim, tiro tudo e agora eu quero te ouvir. Ficar meia hora, 30, 40 minutos, 1 hora. Tempo de qualidade. Porque o tempo de qualidade cria memórias afetivas. Muito importante isso. E o quinto é... Agora eu esqueci qual é a quinta linguagem do amor. Toque físico. Toque físico. Tem pessoas que não precisa falar nada. A pessoa chega, às vezes, exaltada, o cônjuge, ou a pessoa chega exaltada, tal. Você fala assim, vem cá, me dá um abraço. Só abraçou. Pessoa calma. Toque físico. Ou se não, a pessoa tá lá, aí o toque físico só precisa encostar o pé. Só encostou o pé assim, como me ama, porque gosta do toque físico. Me ama. Né? Cada um tem a sua linguagem de amor. Pergunte para o pessoal que está do seu lado, qual que é a sua linguagem de amor? Qual que é a sua linguagem de amor, cara? Tempo de qualidade. Ó, a linguagem de amor da Cadine é tempo de qualidade. E a minha linguagem de amor? A minha linguagem da Cadine é tempo de qualidade. Ela gosta que eu gaste tempo com ela de qualidade. Né, amor? E esse tempo de qualidade é 4 horas seguidas, entendeu? 5 horas seguidas. É assim, 5 horas seguidas de tempo de qualidade. O meu é toque físico, eu gosto de abraço. Ninguém precisa falar assim, que legal, o Cadine precisa falar pra mim. Nossa, você tá elegante. Não, já sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Mas você vai conseguir, não, fica tranquila. Você quer um presente? Não ligo nada disso. Eu gosto de toque físico, eu gosto que ela me abrace. Pronto, fico tranquilo. Me acalma. Isso daí é muito tranquilo pra mim. Então não precisa me dar presente, não me dá nada. Precisa dar presente se quiser, né? Se quiser, entendeu? Não falar, como a Cadine me ama, colocou comida pra mim e tal. Não, isso aí pra mim é... Olha só. Jesus, ó. Jesus. É isso, pessoal. Então o amor, ele não é apenas um sentimento, mas é um mandamento prático. Eu amo com atitudes. Eu amo com ações. Filhinhos, não amemos apenas de boca e de palavra, mas de ação e atitudes. Ou seja, a gente também aprende que o amor bíblico, ele se manifesta, sabe aonde? Em misericórdia. A misericórdia, a ajuda ao próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Um cara vinha fazer o seu comércio saindo de Belém, indo para uma outra cidade, saindo de Jerusalém, indo para uma outra cidade, e ele está lá com o seu carrinho, com seus utensílios para poder fazer as suas vendas, e quando ele está lá, vem descendo pela estrada, vem um bando de assaltantes, chega nele e fala, perdeu. Roubaram tudo dele, deram uma surra, deixaram ele jogado no meio do caminho. Levaram todos os seus utensílios, todos os seus materiais, levaram embora. De repente,
passa um sacerdote que servia no templo de Jerusalém. E ele chega assim, vê o camarada lá no chão, cheio de sangue, ferido e machucado. Ele olha e fala, não dá nem para dar atenção para ele agora, preciso ir para o templo. Ele passa de largo. Aí daqui a pouco passa um levita, que deveria também dar atenção para aquele que estava caído no chão. Ele olha e fala, não, preciso servir, porque o levita era responsável por toda a organização do templo, para o início dos sacrifícios e das cerimônias que tinham no templo. Eram os levitas que tomavam conta de tudo. O levita passa de largo, não, preciso ir para o templo. Daqui a pouco passa um samaritano. O samaritano, os judeus não gostavam deles. Eram conhecidos como cães. E quando Jesus conta essa parábola, é para quem? Para os fariseus e doutores da lei, para falar um pouquinho. E aí, quem que eu devo amar? Quem que é o meu próximo? Aí daqui a pouco passa o samaritano para. O samaritano não servia a Deus. O samaritano era politeísta. Era considerado um pagão. Ele tinha várias crenças. Aí olha que interessante. Aqueles cujos sacerdote levita, que eram pessoas religiosas é aqueles que são ligadas com Deus, do verbo religare. Religar céu, da terra, divino, do físico. Ou seja, o que uma pessoa que é ligada com Deus deve ter como atitude? Aí ele chega lá, viu que tanto o sacerdote e o levita que falavam que eram de Deus, teve uma atitude completamente indiferente para aqueles que estavam caídos. Aí vem um samaritano que não era do Cristo, nem de Deus, na concepção deles, trata as suas feridas, e o texto diz, em Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34, ele diz o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve o quê? Piedade dele. Ele precisa de ajuda. Eu não posso ser indiferente com o meu próximo que está do meu lado. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele passa óleo, azeite, vinho, coloca no seu carro, leva com a sua carroça até uma hospedaria, um Ibis Hotel, paga 2 per noite e fala pro hospedeiro, se ele precisar de mais alguma coisa na farmácia, 24 horas aqui, algum medicamento, esparadrapo, anti-inflamatório, pode ir, porque eu vou depois pagar tudo. Eu quero ajudar esse. O samaritano conhecia o caído? Não. Aí Jesus, quando acaba de contar essa parábola, vira para os doutores da lei, os religiosos, e falam, quem que foi o próximo daquele que está caído? Aí os fariseus falam, foi o samaritano. Pois bem, sabe o ensinamento de Jesus? Quem elege o seu próximo é quem está caído. Não sou eu que escolho o próximo. Quem está caído, vou perguntar para ele. Tinha 3. Tinha um sacerdote, um levita e um samaritano. Quem foi o próximo usado por Deus na sua concepção? O que o caído ia falar? O samaritano. Por quê? Porque ele me ajudou. Não adianta eu falar que sou de Deus. Não adianta eu falar que sou do Senhor, se as minhas atitudes não revelarem Jesus através de mim. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você está revelando Jesus para as pessoas? As pessoas conseguem ver Jesus em você? As pessoas conseguem ver Jesus? Jesus, ele redefine o conceito de quem é o próximo. Ou seja, não é apenas o meu próximo, aquele que está perto de mim, mas é aquele que eu me aproximo. Meu próximo não é só minha família, meu próximo é todo aquele que Deus me dá a oportunidade de conhecer. Esse é o meu próximo.
O meu próximo está ao meu alcance. Então, se Deus me deu a oportunidade de conhecer pessoas, este é o meu próximo. É esse que eu devo amar. É esse que eu devo orar. É esse que eu devo ajudar. Mas espera aí, pastor. E se esse seu próximo que você acabou de conhecer é o seu inimigo? Eu devo amar do mesmo jeito, liberar perdão para ele e orar para que o Senhor transforme o seu coração. Eu não me relaciono apenas com os iguais. Eu não me relaciono apenas com aqueles que pensam igual a mim. Eu não tenho que amar todos aqueles que estão junto comigo em um grupo religioso com as mesmas crenças, ideias e filosofias de vida. Não! Eu amo a todos porque o meu amor não parte de mim. O meu amor para com o outro parte dele, porque ele me amou primeiro, derramou o seu amor em mim, e esse derramar deste amor faz eu transbordar com o amor de Deus e transbordar esse amor para o próximo. E quando eu transbordo este amor para o próximo, o outro é afetado pelo amor de Deus transbordante em minha vida. Por isso que muitas pessoas, quando às vezes chegam aqui na For You Church, as pessoas falam, nossa, como eu fui bem recebido, que ambiente legal, que ambiente bacana, todo mundo me abraçou, me levou para tomar café, aqui a gente nem conhecia a pessoa, mas a gente trata como se já conhecesse ela, e a pessoa se sente bem. Ou seja, nós estamos sendo mãos de Jesus, braços de Jesus, para a vida daquela pessoa. Então que a gente seja não só para os visitantes, mas para as pessoas que estão dentro da nossa comunidade de fé, que nós possamos ser braços, mãos, pés do Senhor, de Jesus, para a vida delas. O amor ao próximo vence barreiras sociais e também barreiras religiosas. Então, a gente começa a perceber, pessoal, que quando Jesus se relacionava com as pessoas e entrava na casa de pecadores, ele não queria saber se eles eram bons, maus. As pessoas questionavam Jesus e Jesus falava, eu vim para todos. Para todos. Em mim não há judeu, não há grego, não há pobre, rico, ninguém. Eu vim para poder servir as pessoas. E eu sou responsável por todos esses que o Senhor me confiou diante do altar de Deus. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que diz o texto, palavras de Jesus para os seus discípulos. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. Segura aí. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você tem que me amar, irmão. Fala assim, ó. Mesmo eu desse jeito. Mesmo eu desse jeito. Você tem que me amar. Vamos lá. Amem uns aos outros como eu os amei. Jesus não me amou porque o Renato é legal. Jesus não me amou porque o Renato é bacana. Jesus me amou com o meu temperamento, embora meu temperamento possa ser transformado por ele. Jesus me amou com aquele caráter que eu tinha, agora tenho um caráter transformado por ele. Mas Jesus me amou por quem eu era. Nós temos a tendência de amar as pessoas por aquilo que elas produzem pra gente. Ame uns aos outros. Como que eu vou fazer isso? Como eu amei vocês. Pedro não era esquentado? Eu amei. João era mais tranquilo, mais quietinho, amoroso? Eu amei. Tomé às vezes era um homem sem fé, que duvidou de mim? Eu amei. Eu não tratei diferente por causa das imperfeições de vocês. O que Jesus está ensinando? Porque muitas vezes nós tratamos as pessoas diferentes devido às suas imperfeições. Jesus fala, não, ame os outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar aos outros. Ou seja, não olhem os defeitos, não olhem as imperfeições, porque eu não olhei de vocês. Eu amei vocês gratuitamente, sem vocês poderem proporcionar nada para mim. Tá entendendo isso? Isso é profundo, irmão.
Jesus chamou, na visão de muitos, os apóstolos, só derrotado. Só derrotado. Me fala um quando Jesus chamou para ser apóstolo era bom. Tinha proeminência. Jesus chamou todos os improváveis para ser apóstolo. Agora fala assim, por isso que Jesus escolheu você. Por isso que Jesus me escolheu. Por isso que ele escolheu você. Porque é os improváveis que ele ama. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, Deus pega as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as que não são nada, para aniquilar as sábias, para que nenhuma carne se glorie. Tem uma frase do Karl Barth que ele diz assim: a humanidade do homem consiste em ser responsável pelo outro diante de Deus. Como eu sei que eu sou humano? Quando eu me responsabilizo pelo outro diante de Deus. Essa responsabilidade que Barth fala, aquela responsabilidade assim, Jesus, salva aquela vida. Eu não quero que ele se perca. Eu não quero que ele se desvie. É minha responsabilidade como homem de Deus, como mulher de Deus, orar, interceder, ter a capacidade de evangelizar, ter a capacidade de discipular ele. É minha responsabilidade, Senhor. Eu não quero que ele se perca, eu não quero que ele vá para as trevas, eu não quero que ele vá para o abismo. Não, Senhor, é minha responsabilidade. O que eu posso fazer é orar e falar do amor do Senhor, mas não deixe que ele se perca. Ou seja, nós demonstramos nossa humanidade, o nosso cristianismo, à medida que nós amamos o outro. Ou seja, que o nosso amor seja demonstrado pelas nossas atitudes como igreja, não apenas em palavras. Vamos orar?